Estamos na Universidade Federal do Piauí, próxima à Biblioteca Comunitária e o restaurante universitário, porque vamos conversar com o candidato pela Unidade Popular, Pedro Laurentino. Nós pedimos que cada convidado às nossas entrevistas escolhesse um local onde esse encontro aconteceria. E o Pedro Laurentino escolheu a Universidade Federal do Piauí, aqui próximo à biblioteca. Pedro, começo te perguntando, por que você escolheu esse local? É a universidade, assim, genericamente, não é especificamente a Universidade Federal do Piauí. Quer dizer, é uma memória minha. Eu fui militante do movimento estudantil nos anos 70, na época da ditadura militar, não aqui, lá em Recife, porque eu fui estudar lá. E fui um militante muito dedicado, muito que cumpria, disciplinado. Fiz minha primeira greve aos 20 anos de idade lá na Universidade Rural de Pernambuco, em plena ditadura Geisel, comandando uma greve lá como presidente do DCE. E assim, uma greve que acabou com... Naquela época não se fazia greve, né? Que acabou com o campus invadido pela polícia. Eu fui DCE sob intervenção, eu fui suspenso por 60 dias da universidade. E aquilo me deu assim as noções do combate, da resistência à ditadura militar na época. Então essa memória é muito forte em mim. A minha formação política vem daí. Vem do movimento estudantil. A minha grande escola foi o movimento estudantil. E isso aconteceu no ambiente da universidade. Eu ajudei a reconstruir a UNE, fui diretor de reconstrução da UNE, fui presidente da União dos Estudantes de Pernambuco e consegui, inclusive, ser vereador em Recife na condição de estudante. Comendo num restaurante universitário, morando numa república, andando de busão. E mesmo assim a estudantada e o povo do Recife me consagrou lá com uma votação muito boa. Em 1982, faz um bocado de tempo. E assim, além da questão da memória, tem a questão da biblioteca. Eu gosto muito de livros, eu sou escritor, sou poeta, tento ser poeta, mas tenho 4 livros escritos. E assim, então essa proximidade com o livro, eu acho que o Brasil tem esse problema de pouca leitura, precisa ter muito mais leitura. Esse estímulo dentro da família, meus filhos, meus netos, desde cedo que eu estimulo, nem que seja aquela revistinha da Mônica, do Maurício de Souza, para que a criança comece a ter intimidade com as letras, comece a ter o gosto pela leitura. E eu acho que isso é importante. Então, ao lado da biblioteca também e ao lado do restaurante universitário, me traz assim essa memória e essa referência de vida que eu tenho. Agora eu pergunto para você, quem é Pedro como ser humano? Eu costumo dizer que sou um cidadão do mundo, né? Sou formado na Universidade da Vida. Minhas referências que eu aprendi no movimento estudantil e na vida foi amor à liberdade e ódio à injustiça. Eu tenho muito ódio à injustiça, eu não consigo ficar quieto diante da injustiça. Sou inquieto, sou muito assim, cabeça muito pensando muito, eu sou inquieto. Tento ser o máximo possível solidário com as pessoas, com a luta das pessoas. Acho que tem que ter participação, você não pode viver simplesmente isolado dentro de si. Aquela frase musical do Tom Jobim, que diz que é impossível ser feliz sozinho. De fato, é impossível ser feliz sozinho. E não é só a questão do sozinho, não é só uma questão da parceira ou do parceiro. É uma questão de você ser feliz coletivamente. Não dá para você viver sorrindo, feliz numa casa, porque eu tenho minha casa, eu tenho minha comida, e ver um povo sofrendo como nós estamos vendo no Brasil. É necessário que você tenha, quer dizer, esse link de solidariedade, de se indignar com uma realidade que está muito dura. Então eu sou isso, sou essa figura. Peladeiro, gosto de jogar bola ainda nessa idade. Então foi isso aí. E o que Pedro projeta para o futuro? Olha, na verdade, eu já estou em fase de aposentadoria, né? Não me aposentei ainda porque, infelizmente, no serviço público e na vida de uma maneira geral, o trabalhador, quando se aposenta, ele perde de 20% a 30% do seu salário. Essa é a realidade do Brasil. Você começa a ter mais despesa com médico, com remédio, com fisioterapia, contrata cuidador quando você já está lá na fase dos 80, 90 anos, se chegar até lá, e a despesa, quer dizer, a despesa aumenta e a receita cai. Então eu estou já nessa fase de me aposentar, mas não me aposentar da vida, me aposentar do trabalho, para poder me dedicar a escrever, né, continuar fazendo meus livros, minhas poesias, e o meu partido. Esse partido é um partido que foi fundado agora recentemente, muita militância nova. Tenho consciência de que esse partido não vai ser dirigido por mim, vai ser dirigido por essa nova militância. Eu estou aqui dando a minha experiência, abrindo caminhos, mostrando algumas coisas, mas quem vai tomar conta é esse pessoal que hoje está na universidade e que
está tocando e que foi quem tocou e construiu esse partido de fato. Então é isso, minhas expectativas são essas, de tocar minha vida da maneira que eu sempre toquei, não modificar muito o que eu já fiz até hoje. Nós seguimos a entrevista com o candidato Pedro Laurentino, ainda na Universidade Federal, no espaço Rosa dos Ventos. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as propostas do candidato e também sobre política. Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter se deslocado aqui até a Universidade Federal, para que a gente possa conversar e discutir sobre esse pleito eleitoral. Eu que agradeço a oportunidade que dão. Muito obrigado, Paula. A primeira pergunta que faço para você, Pedro, é sobre o seu plano de governo, que propõe a criação de um conselho da cidade aí com a participação da população. Eu queria lhe perguntar como é que esse conselho vai funcionar e como é que será essa comunicação da população com a prefeitura? Olha, a nossa coligação, nós somos coligados com o Partido Comunista Brasileiro, chama-se Pelo Poder Popular. E o instrumento principal é exatamente o Conselho Popular da cidade. A nossa pretensão é eleger um conselho democrático, absolutamente democrático, com participação da população, sem excluir nenhum segmento, desde as associações de moradores, as suas federações, as centrais únicas, os sindicatos de servidores e também o pessoal do comércio, os comerciantes, os industriais, os usuários de transporte, os empresários também, e a gente conseguir dar uma feição democrática e participativa, principalmente das principais definições das políticas públicas da cidade. Plano diretor da cidade, então nós vamos submeter ao Conselho Popular da cidade. A prefeitura hoje tem um conselho da cidade, mas esse conselho não se sabe onde ele funciona, quer dizer, não há transparência, quais são as reuniões, quais são as pautas, o que é decidido. A nossa proposta é exatamente outra, é você ter um conselho, quer dizer, que discuta, por exemplo, o plano diretor e faça o diversos segmentos do plano diretor, desde a questão do transporte, a questão ambiental, e também o orçamento participativo, o orçamento popular. O orçamento popular da prefeitura, ele é um orçamento, chama popular, mas só de nome. Apenas 0,5% desse orçamento é decidido pelas comunidades. O prefeito e os vereadores decidem por 99,5%. Então isso não é, isso é uma enganação, isso é uma fraude. E a nossa proposta é que o orçamento da cidade seja discutido no seu global. Toda a contribuição, toda a arrecadação que a população participa através de pagamento de impostos, ela possa discutir a sua destinação. Naturalmente que depois vai para a Câmara Municipal, né? A Câmara que dá a palavra final, porque está na Constituição, que é o Poder Legislativo que aprova as leis. Mas depois de um processo discutido, aprovado, referendado na população, dificilmente, quer dizer, não será também referendado pela Câmara Municipal, proposta como o plano diretor e como o orçamento participativo. Então, para nós é isso, o Conselho Popular que se reúna, que seja eleito nas bases e que tenha uma pauta clara para discutir as políticas públicas da cidade, inclusive a mobilidade urbana. Candidato, no seu plano de governo, o senhor defende algo que chamou de o fim da máfia dos transportes e defende aí o fim das concessões no transporte público a empresas privadas e essa transferência para instituições públicas. Como é que esse processo será feito e em quanto tempo? Olha, o transporte de massa, o transporte coletivo, o transporte público, ele é um direito social que está na Constituição. Porque ele é um direito que assegura outros direitos. Então, para você trabalhar, para você estudar, para você ir e vir, quem é pobre, que não tem seu veículo, que é a grande maioria, precisa do transporte de massa. Entretanto, ele virou um negócio altamente lucrativo. A responsabilidade é do município, que faz uma concessão às empresas privadas, que no fundo, aqui em Teresina, mandam e desmandam nesse transporte público. A prefeitura é absolutamente omissa, quando deveria chamar para si a responsabilidade. Por exemplo, você tem uma planilha de horário para cumprir, não cumpre, para passar de meia hora, passa de 1 em 1 hora e também não tem fiscalização, não tem multa e nem tem intervenção. Às vezes você tem que ter intervenção na empresa. Não estão cumprindo as obrigações trabalhistas com motoristas e cobradores, eles estão trabalhando hoje com metade do salário e no contrato de concessão há a obrigatoriedade, a exigência de que a empresa cumpra com as obrigações sociais e trabalhistas. Então tudo isso a prefeitura se omite. Pessoas, por exemplo, que são desempregados ou estudantes pobres, precisam do passe livre para poder tarifa zero, né, para poder se deslocar. Então nós queremos isso e queremos caminhar para a questão de você ter uma empresa pública.
Mas não queremos fazer também de supetão. Nós queremos conferir poderes ao Conselho Municipal de Transporte, que hoje só se reúne para referendar os aumentos, e tem maioria absoluta da Prefeitura e dos empresários, entre os seus componentes, quer dizer, mas que você tenha mais democracia e poder de decisão para discutir a mobilidade urbana na cidade como um todo. O transporte público, o transporte coletivo, a questão dos veículos particulares no centro, eu acho que a gente tem que começar a botar o dedo nessa ferida. As indústrias automobilísticas fazem questão de venderem mais, mas não tem mais como você colocar veículos particulares, individuais, no centro da cidade, principalmente. E é preciso que você comece a retirar esses veículos para dar prioridade absoluta ao transporte coletivo. Candidato, o partido ele defende esse sistema socialista, certo? Aqui em Teresina, boa parte das ações são feitas através de parcerias público-privadas. Como é que seria a relação do partido, do prefeito Pedro, com essas empresas nesse contexto socialista? Não, nós não teríamos essa relação. A parceria público-privada, a nossa proposta é a extinção. As pessoas dizem, não, mas é para gerir melhor. Não está escrito em lugar nenhum que o setor público não possa fazer a gerência da coisa pública. E também não está escrito que o setor privado não corrompa, não faça corrupção. Vejamos o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governador está sendo cassado exatamente por falcatruas, por desvio de recursos nas parcerias público-privadas da área da saúde. Mesma coisa na Paraíba. O governador anterior também está sendo processado por desvio de recursos nas parcerias público-privadas. Aliás, quem mais corrompe é o setor privado. É o corruptor. Existe o servidor corrupto, existe o servidor... Mas existe aquele, só existe porque o setor privado chega corrompendo, certo? Oferecendo propina para tirar vantagens. Então, para nós, quem tem que gerir a coisa pública é o setor público. Nós temos sim médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, em quantidade e qualidade suficiente para gerir tudo que nós temos no ambiente público. Falando sobre essa questão de gestão, o senhor afirmou que, se eleito, irá se reunir com motoristas e entregadores de aplicativos para a formação de uma empresa que vai gerir esse serviço feito por aplicativos aqui em Teresina. Como é que seria essa empresa, candidato? Não, na verdade não é gerir, não é formar uma empresa, é colocar a prefeitura à disposição para que eles regularizem a sua situação, porque o entregador hoje de aplicativo e o próprio uberizado, que trabalha no Uber, quer dizer, eles são praticamente novos escravos, não tem direito a nada. E não adianta a prefeitura, quer dizer, não é correto a prefeitura fazer de conta que não é com ela, não. Isso aí é uma questão federal? Não. O desemprego, a retirada de direitos, tudo isso diz respeito, é uma questão social que diz respeito a todo mundo. Então a nossa proposta é colocar a prefeitura à disposição para se trabalhar no Piauí, em Teresina e no Brasil, quer dizer, a regularização desses empregados, certo? O Tribunal Superior do Trabalho deu uma súmula dizendo que eles são parceiros, quer dizer, o entregador de aplicativo e o dono do aplicativo são parceiros. Só se for uma parceria entre a corda e o enforcado, porque ele não tem direito a nada e quem ganha o grosso do dinheiro é o proprietário, a empresa que detém a tecnologia dos aplicativos. Então a nossa proposta é essa, reunir no sentido de que a gente faça uma luta para que eles tenham carteira assinada, para que eles recebam salário, integrar o salário mínimo e não só por conta, para que eles tenham descanso semanal remunerado, para que tenham direito a férias, para que possam se aposentar e viver. O prefeito Firmino Filho, há algum tempo, já sinalizou uma certa regularização desse serviço aqui em Teresina, que instituía um limite do número de motoristas por aplicativo. Essa empresa faria alguma coisa nesse sentido, da limitação da quantidade de motoristas? Não, na verdade o prefeito ele não entrou no cerne da questão, ele simplesmente teve que se acatar uma realidade. Quer dizer, na verdade a prefeitura não queria nem sequer reconhecer o direito dos trabalhadores de aplicativo trabalharem, porque estava aceitando o lobby dos taxistas. Ele apenas reconheceu, quer dizer, que é um direito deles trabalharem, até porque a população se sente beneficiada com o Uber, porque paga menos e é mais rápido. Mas assim, entrar no cerne da questão, por exemplo, esses trabalhadores continuam sendo explorados. Esses trabalhadores continuam sem direitos nenhum. Quer dizer, a prefeitura por acaso colocou o advogado ou a sua assessoria jurídica para auxiliar esses trabalhadores, no sentido de que eles peticionem ou façam acordos com os donos do aplicativo para que
eles sejam regularizados a sua situação? Não. Então a nossa proposta vai nesse sentido. Claro que continuamos defendendo que eles trabalhem, mas com a segurança que qualquer trabalhador do Brasil possa ter, certo? Com carteira assinada, seletista e tal. Candidato, é verdade que na sua proposta de governo o senhor propõe a criação de creches em período integral, inclusive durante o período noturno. Qual seria o objetivo dessa proposta? O objetivo é porque as mães não conseguem trabalhar se não tiver creche. A creche em Teresina não é universalizada, muito pelo contrário, há um déficit muito grande. Se você pode considerar que o ensino fundamental em um turno ele é mais ou menos universalizado, na creche não é. E as mães não vão trabalhar, não conseguem trabalhar se não tiver onde deixar seus filhos. Muitas mães trabalham os 3 turnos. A mãe que trabalha de noite, então a creche tem que ter creche em quantidade e você buscar universalizar. Quer dizer, esse é um direito, inclusive assegurado na Constituição, que as mães têm, as mães trabalhadoras, elas no seu local de trabalho tem que ter creche e a prefeitura também tem que cuidar disso. Então a nossa proposta é trabalhar pela universalização para que as mães trabalhadoras tenham onde deixar seus filhos e possam trabalhar com segurança. Alguns professores já levam aí uma extensa carga horário de trabalho, né? Nesse sentido, com aulas à noite, a prefeitura faria um novo concurso para contratar mais professores ou usaria os professores que já estão ali contratados? Não, com certeza tem que contratar mais professores, quer dizer, se você, por exemplo, nós defendemos escola em tempo integral, isso não só na creche não, defendemos escola integral em todo o ensino fundamental. Nós achamos que a criança está um turno na escola e outro turno ela está em contato com a rua muitas vezes é um caminho sem volta, né? Porque ela estuda de manhã, por exemplo, de tarde os pais não estão em casa, ela vai ter contato com a rua e às vezes não volta mais. Então, isso demanda mais professores? Claro que demanda mais professores e tem que ter mais professores. A educação nunca é cara. Cara é a ignorância, né? Então você tem que ter estrutura, tem que ter professores, tem que ter funcionários, tem que ter secretários, tem que ter vigilantes. Ou seja, a escola tem que ser um olhar onde, como questão prioritária em qualquer situação de uma sociedade que você quer transformar. Candidato, no seu plano de governo, você defende a educação sexual em escolas. Teresina é uma capital muito provinciana e esse ainda é um tema polêmico, como sabemos. O senhor acha que conseguiria apoio na Câmara para aprovar essa proposta? E caso ela seja aprovada, o senhor não acha que sofreria uma certa resistência de pais e mães de alunos? Muito pelo contrário. Qual é o problema de discutir ter uma educação sexual para as crianças? Para ela aprender as noções básicas, elementares. Quer dizer, quantas vezes uma criança, uma mulher, criança de 12, 13 anos, menstrua e não sabe por que está menstruando? Quer dizer, não tem sequer conhecimento do seu corpo. Quer dizer, quantas crianças não são molestadas dentro de casa pelos pais, pelos padrastos, pelos familiares e não sabe como reagir? Quer dizer, então essas coisas, quer dizer, a escola ajuda você formar a opinião da criança, você tem uma educação mínima, básica, para que a criança possa ter as noções elementares da questão da sua existência sexual. Nós somos seres sexuais, né? Nós temos gêneros, né? Homem, mulher, até para discutir a questão, por exemplo, dos LGBTs. Quantas e quantas vezes o LGBT não tem problema para se assumir, porque o preconceito é grande, a família não aceita. Quer dizer, a escola pode sim vir ajudar nessa questão. Candidato, e como é que seriam organizadas essas aulas de educação sexual? Como é que elas aconteceriam? Olha, na grade curricular, você precisaria ver aí seria ver com os pedagogos, quer dizer, aí você chama os mestres, né? Chama os universitários para poder ver de que maneira você vai aplicar. Você tem um princípio de que deve fazer. Quer dizer, como, se vai ser na grade curricular, se vai ser uma aula à parte, se vai ser, enfim, uma sexóloga que vai dar aula, e aí você vai ter uma discussão mais pormenorizada de como colocar em prática. Mas o princípio é de que é correto. A escola não pode fugir da discussão de nada. A escola não pode se abster de discutir nada. Ela tem, a ciência é isso, a ciência é você não ter medo de discutir, é você buscar resposta para a partir daí você ter novas perguntas. Se você tem medo das perguntas e tem medo das respostas, você não está formando consciência. A escola não pode ser somente formadora de ensino, quer dizer, a matemática tem que ser formadora de consciência também. A criança, o aluno tem que sair sabendo o que é a sociedade, sabendo de que lado ele está na sociedade, sabendo qual é o papel que ele desempenha. Essas coisas são importantes, a escola ajuda muito. O senhor defende o início dessa educação já a partir de qual ano do aluno? Olha, eu acho que a partir de 10 anos, 11 anos, quando as crianças hoje elas têm uma formação, já são quase que uma formação adulta, com 10 anos, com 11 anos, você vê
quer dizer, mulheres e homens também, mas mais mulheres, quer dizer, já com formação de pessoas adultas, né? Então isso é importante, que elas comecem a receber respostas sobre as indagações que ela faz do próprio corpo que tem, porque que eu sou assim, porque que eu menstruo, porque que eu estou nascendo pelos. Essas coisas tem que chegar e discutir com ela, né? Apresentar essas respostas. Nem sempre o pai e a mãe fazem, né? Nem sempre. Há uma dificuldade, muitas vezes quer dizer, na minha família, por exemplo, meu pai e minha mãe não tratavam isso. A gente foi aprendendo na rua, né? Foi vendo, foi conversando com um colega. É muito melhor que você aprenda na escola. Candidato, sobre o eixo política e segurança, em entrevista em Sabatina, na TV Cidade Verde, o senhor deu uma declaração onde sugeriu que o candidato e deputado e ex-secretário de Segurança, Fábio Abreu, seria racista. Na sua fala, o senhor questionou o tratamento que é dado pela polícia a pessoas que vivem nas periferias de Teresina e ao tratamento que é dado em pessoas que cometem crimes aqui na zona leste de Teresina. O senhor mantém esse posicionamento sobre o deputado Fábio Abreu? Mantenho, porque foi ele que exibiu uma foto, não fui eu. Não foi. Ele exibiu uma foto pisando no pescoço de um jovem já indefeso, já deitado no chão, um jovem negro, que era um jovem pobre. Mas isso não é papel de um secretário de Segurança Pública. E eu disse e repito, certo? Ele fez alguma vez isso com o filho de papai, na cidade de Teresina? Pisou, como se diz, no cangote? Esse povo que promove a ruaça, a gente sabe que faz pegas aqui na cidade, bota as vidas das pessoas em jogo, vendem cocaína, consomem cocaína, matam as mulheres, as namoradas. Quer dizer, ele fez alguma vez? Não fez. Então esse não é o tratamento adequado, correto. Quer dizer, que faz. Se fez porque era um negro pobre. Com um negro rico não faria. Certo? Então é um pé racista e preconceituoso nesse sentido. E sobre a questão da segurança, a segurança meramente repressiva de combate à violência política, na nossa opinião, fracassou em todo o Brasil. Política de combate às drogas, se fosse para resolver, já tinha resolvido. Quer dizer, é como se você estivesse enxugando gelo e com sangue de pobres, com sangue de gente da periferia. Eu acho que você precisa começar a buscar resolver as causas. Nós temos em Teresina 40% da juventude de 15 a 17 anos que nem estudam nem trabalham. É muito facilmente aliciado pelo tráfico de drogas, como mão de obra, como bucha de canhão. Porque não tem perspectiva de vida, não tem expectativa nenhuma de conseguir um emprego. Então nós temos que atingir, eu propus criar a Secretaria de Pleno Emprego e de Escola Plena, para que de fato você comece a resolver esse problema da violência. Você vai ver que se tiver muita gente trabalhando, pouca gente desempregada e muita gente numa escola boa, a violência vai cair aqui e no Brasil. Candidato, qual o seu posicionamento sobre a Guarda Municipal? Olha, a Guarda Municipal, em tese, ela foi criada para proteger e defender e assegurar o patrimônio da cidade. Na minha opinião, o maior patrimônio da cidade é seu povo, e o seu povo humilde. A guarda não pode ser uma guarda no braço da polícia militar. Nós já temos uma polícia militar, com seus, muitas vezes, exageros. Eu respeito a polícia militar, no sentido de que em situações, quer dizer, difíceis, de agressões, de assalto, ela tem que agir repressivamente. Quer dizer, mas o papel da guarda não é esse, o papel da guarda é muito mais ser auxiliar desse povo, que passa dificuldade, que passa necessidade, quer dizer, que precisa de um apoio em certas situações, um idoso que não tem como quer dizer, se pode estar perdido, e o guarda pode ajudar a ser um guarda amigo, certo? E não o caminho que estão traçando para a Guarda Municipal, de criar uma Secretaria de Segurança Pública, de dar uma estrutura praticamente militar para ela, aí vai ser mais repressão contra o povo. Eu acho que esse não é o caminho dela. A nossa proposta é você fazer uma consulta popular a respeito desse tema. Qual é o papel de fato da Guarda Municipal? E enviar para a Câmara um projeto de lei a esse respeito. Candidato, o tema educação se tornou um tema principal de debate nessas eleições, após, através do IDEB, Teresina alcançar o índice de melhor educação entre as capitais. O senhor já fez duras críticas ao ex-secretário de Educação de Teresina, Kleber Montezuma, que também é candidato aqui pela Prefeitura, e, inclusive, no seu plano de governo, o senhor propõe mudar esse modelo de gestão na educação tucano. Sim, como é que funcionaria esse modelo de gestão na educação, na sua gestão? E o que é que o senhor acha que onde é que a Prefeitura de Teresina errou? Olha,
prefeitura errou ao acabar os escolões, por exemplo. O modelo que eu acho justo, correto, e o modelo que deu certo no mundo, de Cuba a Estados Unidos, é a escola funcionar em 2 turnos, em tempo integral. É a criança ter o mínimo de atendimento dentro da escola, inclusive médico, odontológico, alimentação, prática esportiva, prática cultural. Nos modelos que foi feito, nos moldes que foi pensado e feito por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. E que foi esquecido do Brasil, sob essa argumentação de que era cara. Inclusive aqui do secretário Kleber Montezuma, quando acabou os escolões de Teresina, que tinha sido implantado pelo professor Alferraz, foi com essa argumentação. E eu repito, cara, é a ignorância. Então o nosso modelo de escola é essa, porque a criança está o dia todo na escola recebendo reforço, quer dizer, e está se preparando para o mundo. A questão do IDEB, eu não boto em discussão o resultado do IDEB. O que eu boto em discussão é se essa é a referência principal para você medir a educação de Teresina. Porque você tem o IDEB, aí você tem o IDH, onde Teresina está um dos últimos colocados na região Nordeste. Por que não usa o IDH? Você pega a educação, você pega a situação social, você pega a renda, quer dizer, você tem uma série de outros componentes que você compõe o IDH. Essa a prefeitura esconde. O IDEB, eu não estou dizendo que não é. O que eu acho é que comparar ruim, o ruim com o pior, o ruim ganha. Certo? Eu não acho que aqui seja uma... Se a educação aqui fosse realmente por excelência, como diz a prefeitura, por que é que nós vemos todo dia crianças nos semáforos praticando malabares, ou sendo flanelinhas, em atividade de labor, quando deveria estar na escola? Então essa é uma questão que para nós a educação tem que ser tratada com mais carinho e não só como propaganda. Candidato, agora o senhor terá um tempo, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu vou fazer considerações finais a respeito de uma questão que está me chamando muita atenção. Eu vi agora na imprensa, de ontem para hoje, os valores que estão sendo enviados pelos partidos nacionais para os seus candidatos aqui em Teresina. O doutor Pessoa, que está em primeiro lugar nas pesquisas, segundo a gente sabe, o MDB passou R$1 milhão para fazer a campanha dele. O candidato Fábio Abreu também recebeu do PL R$1 milhão. O candidato Kleber Montezuma recebeu do Ciro Nogueira, que é do PP, né, o partido dele, R$500 mil. Ora, nós estamos fazendo rifa, a UP está fazendo rifa para conseguir reunir 6, 7 mil reais, nós estamos fazendo rifa de R$20 do jantar. Eu mesmo vendi mais de 150 rifas, para você botando gasolina, você fazendo um material gráfico. Fizemos uma vaquinha virtual durante a pré-campanha, que é permitida pela legislação. Também arrecadamos aí 2, 3 mil reais. Quer dizer, e assim, a campanha do Tostão. E eu me pergunto como é que esse pessoal de R$1 milhão de fato vai ter compromisso com esse povo que está oprimido nas filas de Teresina. Todo dia eu passo nas filas de Teresina para falar com o povo. Fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial, ou para receber o FGTS, ou para receber a aposentadoria, fila no ônibus, fila no Cine para ir atrás de um emprego. E esse povo que está gastando R$1 milhão vai ter compromisso, vai ter se condoer com essa população que está sofrendo? Eu acho muito difícil. Quer dizer, eles fazem campanha em cima fazendo carreata, consumindo muita gasolina, queimando gasolina, em cima das suas Hilux, mas não desce nem para conversar com o povo. Então não é igual, a campanha é desigual, e eu não acho que esse povo que está fazendo campanhas milionárias tem condições de representar o povo de Teresina. Então nós queremos encerrar aqui nossa participação dizendo que a nossa proposta é que o povo tenha direito à sua cidade, porque não tem, é uma cidade de poucos e precisa ser de muitos. Moradia não tem, 33 mil famílias sem teto, enquanto isso 2 mil casas abandonadas no centro da cidade e a prefeitura não faz nada. Aqui nem o shopping center paga IPTU, só quem paga é o povo. Então essa é a hora da gente fazer algumas mudanças. 35 anos mandando na prefeitura, é hora de mudar. Esse é o candidato Pedro Laurentino, da Unidade Popular, que participou aqui com a gente com as entrevistas que o 86 está fazendo com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Muito obrigado. Tanto a você, Paula, como ao Ricardo, que está aqui na cozinha, fazendo com que as nossas imagens vá para o ar.